De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio e hoje direto aqui do CT do Grêmio, o CT Luiz Carvalho, um dos camarotes aqui, né, para acompanhar o treinamento da equipe tricolor. E o técnico Luiz Castro acaba de dar uma entrevista coletiva muito importante, com muitas informações que eu vou resumir agora para quem está vendo esse conteúdo especial e também trazer detalhes sobre Talisca e Ibarra. Se são jogadores que negociam com o Grêmio, qual é a situação destes atletas? Eu só peço a sua moral, né? Tá sabendo já. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, porque todo dia tem vídeo, né? Toda hora tem vídeo aqui no canal e você fica sabendo antes de todo mundo, se tiver inscrito, e receber o sininho, receber a notificação através do sininho marcado aí aqui embaixo. E também deixa o seu like para mostrar para o YouTube que o conteúdo vale a pena, que o conteúdo é bom. O técnico Luiz Castro acabou de dar uma entrevista coletiva aqui no CT, participei desta entrevista e ele deu algumas informações importantes, tá? Se a gente pensar no Grenal deste domingo. Primeiro, o Everton vai jogar, Thiaguinho vai jogar, Cristaldo vai jogar, tá? Estes são os três nomes que foram perguntados assim de forma individual em algum momento na coletiva e ele confirmou que os três jogam. Tem uma dúvida no time do Grêmio que vai perdurar ainda pelas próximas horas, que é no sistema defensivo, se joga o Gustavo Martins ou se joga o Noriega. Porque o Gustavo Martins teve aquele problema nos dentes, né? Perdeu 2 dentes aí durante a semana e aí precisou perder alguns treinos, está voltando ainda, está utilizando o protetor bucal, inclusive, para fazer as atividades. E o técnico Luiz Castro vai definir entre os dois quem vai jogar contra o Internacional. Este é o único mistério, basicamente, da equipe do Grêmio. O Luiz Castro foi questionado sobre alguns outros temas, sobre, por exemplo, a utilização de Thiaguinho e Arthur como 2 volantes ali, que em tese não tem uma característica assim principal de marcação. E o Luiz Castro refutou isso completamente, né? Ele disse que, na verdade, um jogador de seleção sub-17 de potencial como o Thiaguinho e alguém que jogou no Barcelona, na Juventus e na seleção brasileira como o Arthur, eles têm essa característica, não se chega a estes patamares sem ter estas qualidades. Além disso, o Luiz Castro também posicionou, né, que para além de serem jogadores com características, se ele botasse 2 marcadores de virtude nestas funções e o resto do time não marcar bem, isso não adianta de nada. Então, ele aposta especialmente no coletivo para esta boa execução, né, do sistema defensivo e também que mesmo jogadores mais ofensivos, mais criativos nessa função de volante, né, como o Arthur e o Thiaguinho, eles também tenham esta capacidade e ele garantiu isso de serem também jogadores defensivos para combater o meio-campo da equipe do Internacional. Perguntei ao técnico Luiz Castro sobre favoritismo, né? Se esse pouco tempo de um calendário muito apertado que fez com que o Inter colocasse time titular praticamente uma vez e o Grêmio em mais oportunidades, se isso dava favoritismo ao Grêmio. O Luiz Castro não respondeu sobre isso, né? Disse que o planejamento do Grêmio foi feito dessa forma, porque esse era o entendimento, para que o Grêmio chegasse da melhor maneira possível nos jogos mais importantes, né? Os chamados jogos de impacto, como o Luiz Castro falou lá no início, né, desde a chegada no Grêmio, e isso acabou ficando até marcado em relação a ele. E eu perguntei também se esse pouco tempo, né, se esse mesmo critério de, olha, o Inter jogou só uma vez com titulares, o Grêmio com mais, se isso dá elementos suficientes, ou deu elementos suficientes, para que ele e a sua equipe da comissão técnica pudessem fazer a análise para basear a estratégia do Grêmio, né, para jogar um Grenal. E ele disse que sim, né, que tem-se as informações que se tem, né, que dá para tirar do que tem e com isso montar a estratégia, né. Ele conhece as ideias do Pesolano, conhece os jogadores, né, pelas características dos jogadores que devem atuar, e ele diz que isso vale também para o Internacional, né, que o Inter tem os elementos que tem sobre o Grêmio para posicionar a sua estratégia, para pensar o que vai ser o seu plano de jogo em relação ao Grenal deste domingo. Para fechar, quero deixar rapidamente uma impressão aqui, muito direto, né, o Luiz Castro na sua entrevista coletiva, muito simples, sem muitos rodeios para falar os assuntos que tinha que falar, então deu a sua entrevista coletiva pré-jogo e inclusive fez uma brincadeira antes, né, assim que ele chegou, ele disse, bom pessoal, vamos lá então, vamos falar agora sim sobre o Grenal, e o Luiz Castro falou, e falou bastante, muitas informações dessa entrevista coletiva. Bom, eu preciso posicionar nesse vídeo aqui 2 questões também que estão na capa desse vídeo aqui, né? São um assunto.
estão no título também desse conteúdo. Primeiro, o Anderson Talisca, né, que nos últimos dias foi ligado ao Grêmio. Saiu uma informação na ESPN, né, de que o Grêmio era um dos clubes brasileiros que tinha sondado a situação do Talisca, porque ele está no Fenerbahçe da Turquia e neste momento teria o desejo de deixar a equipe turca para se transferir e analisava a possibilidade de retornar ao Brasil. O que eu recebi de informação da direção do Grêmio é que não, o Grêmio não vai contratar o Anderson Talisca. Não estou dizendo aqui que a informação da ESPN de que houve uma procura, ela não seja verdadeira. Não é isso. O que eu estou dizendo aqui é que a informação que vem do Grêmio, a partir do que foi noticiado, é de que o clube não vai contratar o Anderson Talisca, né, que saiu recentemente do Al Nassr para o Fenerbahçe da Turquia e saiu, né, não saiu por pouco dinheiro, ganhava muito no futebol saudita, no futebol do Oriente Médio e continua ganhando muito agora no futebol da Turquia. E para fechar esse vídeo, o Franco Ibarra, né, outro jogador que também foi ligado ao Grêmio nos últimos dias, especialmente depois da questão do Guido Rodrigues, né, quando começou a esfriar, se falou muito do Ascacibar, e eu já tinha trazido a informação aqui, né, que ele não viria para o Grêmio já tinha descartado publicamente, inclusive, esse nome. Aliás, ele está negociando com o Boca Juniors, o Boca pode incluir alguns atletas para fazer uma troca, e o Ascacibar deve se transferir para a Bombonera. E o Franco Ibarra, né, que é volante camisa 5, né, um jogador também de primeira função, um atleta da equipe do Rosário Central, que enfrentou o Inter no ano passado na Copa Sul-Americana, recentemente, né, enfrentou o Inter na Copa Sul-Americana, e que aliás, no ano de 2024, né, enfrentou o Inter na Sul-Americana, e que também seria um jogador analisado pelo Grêmio. O que o Grêmio diz também sobre esse atleta é que não tem chance, o Grêmio não está olhando para este jogador, não vai tentar a contratação deste atleta. Até então o Grêmio não tinha desistido do Guido Rodrigues, né, mas a informação que vem através do Fabrício Romano é que ele já encaminhou tudo com a equipe do Valência e vai assinar, fazer exames médicos aí nas próximas horas deste fim de semana. Então o Grêmio vai buscar um outro jogador para esta posição, né? E também o Grêmio tinha um plano de primeiro contratar um camisa 5 e aí ter um pouquinho mais de tempo na janela para contratar o camisa 10. Vamos ver se o Grêmio vai conseguir fazer o que é o seu plano, né? Porque já não conseguiu o camisa 5, que era o Guido, e com quem o Grêmio estava, ou em quem o Grêmio estava concentrando os esforços neste momento da janela. Chegou até aqui, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, você sabe, a qualquer momento a gente está de volta. Valeu!